Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando para a live. Estamos iniciando a nossa live. Hoje vamos falar algo que impacta diretamente a sua imunidade, o seu peso, os seus hormônios e até a sua saúde mental, que é o intestino. E na medicina integrativa, a pergunta não é qual remédio usamos, e sim o que está desregulando o seu sistema. Então, eu vou convidar a nossa amiga Flávia Arruda para participar da nossa live. Deixa eu ver se ela já está aqui online com a gente. Convidar a Flávia. Deixa eu abrir aqui para a Flavinha. Manda de novo, Flavinha, o convite. Te mandei também para você aceitar. Flavinha que não aparece para mim, convite, convida de novo. Pronto. Não está conseguindo entrar, né, Flavinha? Te mandei o convite. Pronto, agora foi. Agora foi. Boa noite, Jé. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Então, tá bom. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Vamos iniciar a nossa live falando sobre a saúde do intestino. É um assunto que envolve tudo em questão de saúde, né, Flavinha? Muitos falam que o intestino ele é o segundo cérebro, mas para nós da saúde integrativa ele é o primeiro cérebro. Então aqui hoje a gente vai estar abordando diversos assuntos sobre o intestino e a Flávia Arruda, nutricionista, ela é especialista em intestino. Então a gente vai ter um bate-papo bem legal, né, Flavinha? É um prazer estar aqui, Jana, estar participando dessa comunidade aqui incrível. Me sinto muito honrada, né, em estar aqui, passando um pouquinho mais de informação de saúde, bem-estar, para que as pessoas realmente possam ter um pouquinho mais de visão, né, de informação do que é ter saúde de verdade, né? Porque a Sim. gente não é só um corpo físico isolado, né? Então a gente é corpo, mente, espírito, e a gente aqui da integrativa, a gente tem a de querer realmente ajudar o paciente como um todo, né? E o intestino, ele é a base de tudo, né, Jana? Infelizmente não, felizmente, o nosso corpo ele é uma orquestra muito bem É, ordenada sim. e a medicina, não querendo falar mal da profissional, ela segmenta muito, né, as áreas e aí acabam que as pessoas não sabem para que lado que elas vão buscar mais ajuda, né? Então é um tema muito interessante. Eu adoro falar sobre intestino, né? Eu tenho pós-graduação em saúde pública, integrativa. é, a gente tem todo esse conhecimento que a gente tem que passar para o maior número de pessoas possível, né? Então é muito importante essa troca para mim, para que as pessoas realmente busquem uma ajuda efetiva para que a gente possa tratar não apenas sintomas, né, mas a causa das alterações, né, e dos sintomas, porque ficar tratando sintoma não é saúde de verdade. Então, eu estou muito. Eu também estou muito grata pela sua participação. A maioria dos pacientes chegam até nós já com o sintoma já precário. A maioria dos pacientes já tentaram todos os meios, né, médicos,
Então, quando eles chegam até nós, assim, é porque já não tem mais nenhuma alternativa. Então, hoje a gente vai falar sobre cada tema, assim, que mais procurado no nosso consultório. E o primeiro tema que a gente vai abordar é sobre a desbiose intestinal. O que é a desbiose intestinal, Flávia Arruda? Explica pra gente um pouquinho o que é a desbiose, porque muitos pacientes chegam para mim com desbiose intestinal e não sabem nem o que significa. E é É. Então, assim, né? A gente vive atualmente numa epigenética muito diferente do que a gente vivia anteriormente, né? O que é a epigenética? É o ambiente que a gente vive, né? Relacionados com a alimentação, né? Que a gente ingere muito produto alimentar, né? Relacionados com a ira, relacionados com o tipo de desodorante que a gente usa, o tipo de creme que a gente usa, e agrotóxicos, estresse. Então, essa epigenética que a gente vive atualmente não é a mesma que a gente vivia anos atrás. Então, isso mudou muito e, principalmente quem mora em cidade, não tem muito como ir contra, né? O que acontece? A gente tem, em cima do nosso epitélio do intestino, a nossa flora intestinal, né? Que são bactérias. Todo mundo tem lá a sua flora intestinal constituída, tá? E aí, o que acontece? Devido a essa epigenética altamente diferente que a gente vive hoje em dia, altamente inflamatória, né? Que tem a ver com a parte espiritual, emocional, tem a ver com estresse, tem a ver com a flora, ela começa a entrar em desequilíbrio. Então, a gente tem, aqui nessas vilosidades do intestino, a gente tem as bactérias que são as gram-positivas, que são as bactérias do bem, e a gente tem as bactérias que são as gram-negativas, que são as bactérias do mal, vamos dizer assim, né? Que não produzem nenhum tipo de substância que vai para nós, não vai auxiliar em nada, e muito pelo contrário, ela gera até algum conforto e às vezes até intolerância ou sensibilidade intestinal. Quando a gente tem esse desequilíbrio de forma muito latente, ou seja, que a gente tem muito mais bactérias no nosso intestino, as gram-negativas, a gente tem a disbiose intestinal instalada, né? Então, nada mais é do que o desequilíbrio da nossa flora intestinal, aonde as bactérias do mal sobressaem das bactérias, né? Então, de uma forma bem reduzida, bem resumida, seria um desequilíbrio dessa flora, onde as bactérias do mal são mais, né? Elas estão em maior número. Então, eu posso dizer que ela não é uma doença isolada, ela é um estado metabólico por inflamação. Exato. É isso? Exato, exatamente isso. E aí, o que acontece? As pessoas, elas se adaptam a viver com aqueles sintomas, né? Infelizmente, as pessoas acham que é comum viver com alguns sintomas da disbiose, né? Eu posso falar alguns de Pode. sintomas? Então, assim, ó, principalmente gases, né? Então, as bactérias do mal, quando elas estão comendo, quando elas estão se alimentando, porque elas se alimentam da nossa comida também, né? Tem algumas diferenças que depois a gente pode comentar, mas elas se alimentam da nossa comida. Então, quando elas estão se alimentando, elas estão se alimentando para se reproduzir. Aí elas vão soltar esse gás, né? Que é um gás que é altamente cômodo para a gente. E aí a gente tem aquela sensação de gases e esgotamento, tá? Então, nada mais é nada mais são do que as bactérias do mal se reproduzindo de forma muito latente, né? Essa história dos gases e desconforto, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer a raiz mesmo do problema. E não é fácil tratar a desbiose, né? É um tratamento bem longo. Tanto também ela pode dar diarreia como constipação também, né? Então, tem que entender bem para saber diferenciar. Exato, porque tem pessoas que têm tendência a mais obstipação, né? Então, às vezes, a pessoa tem alteração da flora e fica mais obstipada, e tem gente que já tem um quadro diarreico mais passivo. E tem até pacientes que tem uma alteração do fluxo. Tem dias que é obstipado, tem dias que é mais solto, aí tem dias que dia sem ir, daqui a pouco dá uma mega diarreia. Então, é muito importante que a pessoa busque realmente uma ajuda profissional
que tem uma visão um pouco mais integrativa, porque, infelizmente, a medicina tradicional ainda não trata a desbiose da forma que ela tem que ser tratada, né? E por que que isso não deixa o paciente emagrecer? Por Então, quê? vamos lá, ó. Através do intestino saem duas vias metabólicas, como se fossem realmente, vamos dizer assim, dois nervos, vão produzir ativos que vão ajudar tanto no processo do emagrecimento como no ganho de massa magra. Então, chama mTOR, que é a via metabólica que vai auxiliar o ganho de musculatura, tá? E a outra via do emagrecimento a gente chama de MPK, que é a via responsável pelo processo do emagrecimento. Essas duas vias, elas saem do intestino. Quando eu tenho o intestino altamente machucado, né? Porque às vezes o processo de diarreia, ele vai inflamar todo o epitélio do intestino, todas as células do intestino, e a gente não vai ter essa via metabólica funcionando de uma forma tão efetiva. Assim como também a obstipação. Ela vai alterar essa via metabólica que poderia estar funcionando de uma forma muito mais ativa, tá? Então, por conta dessas duas vias, né, falando mais da MPK, que é a via que está mais com o processo de emagrecimento, ela não funciona de uma forma tão efetiva. Então, o paciente ele já tem um metabolismo um pouco mais lento, né? A queima de calorias já fica um pouco mais aqui e o processo do emagrecimento vai ficando mais lento, né? Então, é como se fosse assim, meu metabolismo tá lento, né? Então, uma das causas do metabolismo estar lento é você não estar com o seu intestino saudável. Sim. E aí pode ser desbiose, pode ser verminose, né? Que é o que você pode falar melhor que eu, né? Pode ser também, gente, algum tipo de sensibilidade intestinal, sensibilidade alimentar, que normalmente as pessoas desenvolvem por conta de um sistema imune deficiente, né? Então, quando a pessoa tem esse grau de desbiose já avançado, ou de intolerância alimentar, ou então até de celíaca, né? E às vezes lactose, significa que ela precisaria anteriormente, né? Dela ficar em quadro crônico, ela precisaria fortalecer o sistema imune dela. Então, ela ficou nesse nível de desbiose, de sensibilidade alimentar, né? E até de algumas patologias de síndrome do intestino irritável, porque ela estava com o sistema enfraquecido. Sim. Então, quando Fora, tem esse intestino mais, vamos dizer assim, alterado, essas vias metabólicas, elas ficam muito lentas. fora a acne, né? Que vem aí com a queda da imunidade, as dermatites também, né? Então, Exato, exato. toda a queda de imunidade, ele causa até ansiedade. Então, Que, são vários fatores. que tem a ver com o estado do intestino também. Quando a gente fala assim, aquela pessoa está enfesada, né? Que é uma pessoa que está cheia de fezes, né? Está com acúmulo de fezes. Então, aquela pessoa já tem uma alteração por conta daquele nervo vago, né? Tem essa relação com o cérebro. Então, lá do intestino sai também duas vias metabólicas, né? Sai também o nervo vago, que é o nervo que tem relação direta com o nosso estado, vamos dizer assim, cerebral, né? Ou de ansiedade, ou de tristeza, ou de alegria, ou de medo. Então, isso também altera o intestino e vice-versa. Quando o intestino também está muito alterado, a pessoa também não fica bem emocionalmente. E o que mais causa desbiose hoje? Então, vamos lá, ó. O processo da desbiose, além do sistema imune, né, que eu acho que a principal causa é o sistema imune enfraquecido, né? Ah, como que eu sei que o meu sistema imune está fraco? Vitamina D, né? Então, referências da vitamina D nos exames, né? Se você tem baixa também de vitamina C, também tem uma imune, e principalmente também consumo adequado de proteína, né? Que as pessoas, elas não se importam muito em matar fome com proteína. Depois a gente pode falar melhor sobre isso. As pessoas, elas, antes
matar a fome com carboidrato. Nada contra ao carboidrato, muito pelo contrário, mas as pessoas têm um cunho alimentar muito mais voltado para carboidrato e açúcar do que para a proteína, né? Então, tudo sistema imune. Depois, se você tiver com o seu sistema regulado, você tem que prestar muita atenção na sua... Então, produtos industrializados, Jana. As pessoas acreditam muito na indústria. As pessoas compram a ideia do diet, do zero, né? São produtos que são muito mais caros, só que ao mesmo tempo, se você for falar sobre qualidade nutricional, são produtos péssimos, né? Muito acidulante, muito corante, muito sódio, Açúcar. muito açúcar. Então, tudo isso também vai gerar um processo de alteração dessa flora. As bactérias do mal, elas vão amar comer esses alimentos, né? Fora as pessoas que também usam muito medicações como antibiótico, né? Totalmente Antiácidos. medicações, a questão do álcool também pode gerar um processo de desbiose, tá? Uma outra coisa também que está muito relacionada com o processo de desbiose, quando a pessoa ela tem uma sensação, porque a desbiose ela começa a dar sinais pequenos primeiro. Então a pessoa começa com uma alteração de garganta, né, primeiro, depois que ela come tosse, por exemplo, ou dá diarreia, ela fica insistindo. Ela fala, nossa, mas só um docinho, não tem problema, né? Hoje é dia da minha refeição livre, eu vou comer um docinho. Só que quando ela vê, ela vai alterar totalmente a flora e a pessoa já começou a desenvolver uma sensibilidade, né? Por conta dela não prestar atenção nessas alterações iniciais. Então, por exemplo, o leite não é mais leite. Por isso que a gente tem a flora hoje em dia, o consumo do leite. O leite, ele fazia nata. Ele tinha que. Ele era né? Sim. Então, esse leite era leite. Hoje em dia, né? A mesma coisa com chocolate. Aqui no Brasil não tem mais chocolate. É sabor chocolate. Então, eles tiraram o cacau, que é um alimento que é antioxidante, anti-inflamatório, ajuda na elasticidade da pele. E colocaram o quê? Açúcar e gordura saturada. Então, até que você pode ver que em qualquer chocolate aqui, marca brasileira, não está escrito chocolate, está escrito sabor chocolate. Isso. O cacau ficou caro e eles importam. E aqui, bom. Então, assim, dessa forma não existe emagrecimento sustentável com o intestino inflamável. Não tem como emagrecer se você está inflamado. Exato. Então, o que é importante, né, que as pessoas esqueceram, infelizmente, hoje em dia? Produto da terra, né? As pessoas não descascam mais. As pessoas têm preguiça. Ao ponto de eu chegar no mercado, às vezes, eu encontrar bandejinha de banana. Eu falo, gente, quem que não descasca uma banana? Pac, né? Em cima, né? E aí tem a contaminação do microplástico também, que pode alterar a nossa flora, né? Então, essa epigenética que a gente vive hoje em dia, ela é um ambiente altamente inflamatório. Se a gente não prezar, né, por produtos da terra, que tem até agrotóxico, né, mas aí às vezes é menos pior do que você comer um McDonald's ou uma lasanha pronta, né? Se você não focar em produtos da terra, se você não focar em descascar mais e desembalar menos, você vai desenvolver uma desbiose. É fácil, tá? Pode ser que não apareça agora, mas uma hora o seu corpo vai dar um sinal de alteração de fluxo, de muitos gases, um pouco de refluxo. Começa assim, né? Isso. Aí a pessoa, tipo, eu tô com um pouco de desconforto, mas eu vou tomar o omeprazol. Eu tô com um pouco de gás, eu vou tomar o Losartan. E assim vai, né? E assim vai. Quando vê, a desbiose já tá instalada. Já inflamou todo o intestino, né? E aí, permeável. Inflamado, né? E E aí, agora, só para eu finalizar a explicação da desbiose, que eu esqueci, aí começa a abrir uma fissura nesse epitélio. Então, aqui tem as bactérias e aqui está o epitélio do intestino. Elas começam a inflamar tanto que abre uma fissura chamada leaky gut. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O leaky gut é quando a gente tem epitélio intestinal fissurado
E aí a inflamação, ela vai para onde? Pro sangue. Ela sai do intestino e vai para o corpo. E ela vira sistêmica, né? Então você fica altamente inflamado. O seu metabolismo fica altamente lento e você não consegue queimar muita caloria. Você não consegue absorver vitaminas e minerais. Você começa a ficar um gordo desnutrido, né? Porque tem isso, né? As pessoas são gordas e têm deficiência de vitamina. Como é que pode isso, gente? Né? E muitas pessoas, assim, elas fazem tudo certo e elas não entendem por que que não emagrece. Mas isso não é por conta do que ela está fazendo, é a fisiologia. Por quê? Tá inflamada, tá com desbiose. Então, assim, o corpo ele entra em modo de defesa. Então, é um modo que não queima. Exato, exatamente. E aí ele fica ali, a gente chama de efeito platô, né? Quando o metabolismo ele tá lento, a pessoa também ela não consegue sair desse platô, né? Que é quando a pessoa para de emagrecer mesmo, né? Ela não conhece as estratégias direcionadas para isso e a pessoa ela acaba desistindo, porque fica muito restrita, né? Sem comer o que gosta, e aí acaba que às vezes vai curar, fica impulsiva e não consegue voltar para o processo, né? E acaba virando um ciclo vicioso. Sim, uma espiral, né? Acaba que vira um ciclo vicioso. Então, assim, gente, é importante vamos dizer assim, o entendimento, né, do funcionamento intestinal como um todo. Não é só o fluxo. Não, eu vou todos os dias. Mas como que são suas fezes? É bolinha? É pastoso? É salsicha? Ou é água? Né? Porque assim, não é normal ter pastoso, não é normal ficar 2 dias sem. Ah, não, meu intestino funciona super bem, eu vou usar em outro não. Não, não funciona super bem, tá? Óbvio que tem algumas, vamos dizer assim, alguns protocolos alimentares, algumas medicações que vão alterar um pouco isso, né? Por exemplo, antibiótico, a tendência é soltar, né? Às vezes a gente usa anti-inflamatório, né? A tendência às vezes é prender. Então, assim, cada um vai ter um tipo de reação, né? Pode ter alteração, né? Baseado na medicação que a gente tem que tomar e tudo, mas é importante a gente se conhecer e conhecer estratégias que possam ajudar. Quer ver uma coisa que a gente sempre conversa, que é uma coisa simples, que as pessoas não fazem? É Fala assim, essencial. pois é, olha aí, ó. Super gatinha. Além da qualidade da água, que a gente não vai entrar nem nesse mérito agora, porque daí é um assunto para outra live até, né? Do microplástico, do metal pesado, da questão do pH, né? Que é muito latente. As pessoas não bebem água. E aí eu penso assim, gente, a água ela é responsável por 30% do sucesso do emagrecimento sem você ter que fazer esforço. A pessoa... vou até enxergar aqui, ó. A pessoa tá querendo emagrecer e fala, não, mas eu não gosto de água. Gente, eu gosto de água. Pra mim é muito estranho quando a pessoa chega pra mim e fala que não gosta de água, que eu estou com água. Eu olho assim e falo, bom, né? Mas você vai ter que aprender a beber. Aí o que eu sugiro? Então faz uma água aromatizada, bota um limão siciliano, bota um manjericão na água, né? Sei lá, Pitada de sal. faz a água com sal, pelo menos, né? E aí as pessoas vão aprendendo devagarinho, né, a importância desse processo, porque sem a água o intestino não vai funcionar, vai ter um processo desbiótico profundo mesmo, né? Aí as pessoas querem emagrecer sem beber água, não vai Não tem emagrecer, como. não tem como, né? E fica já na pegada da caloria, que é o que me incomoda muito. Emagrecimento não é sobre caloria, ficar contando 1.200 calorias, né? 1.200 calorias, que nem eu falei hoje lá no grupo de McDonald's, e 1.200 calorias de fruta, verdura e legume, qual você acha que você vai emagrecer mais rápido? Não é sobre caloria, é sobre produto alimentício e qualidade nutricional, Isso. né? Então, quer comer um docinho? Vamos fazer um docinho saudável, com farinha de amêndoa, com Cor. sal, né? Vamos fazer um brownie com farinha de amêndoa, vamos fazer um bolinho de aveia, banana. Não precisa ir comprar um produto light para ele ficar com poucas calorias, porque também tem a ver com atividade física, né, Jana? A história do intestino funcionar bem está totalmente ligado com atividade
física também, 100%, na né? verdade. A alimentação é 70%, né? Os outros 30% aí tá na atividade física. Também tem relação vamos dizer assim, a saúde do intestino, né? Né? Se seu intestino estiver inflamado, você não vai emagrecer. Não emagrece, e as pessoas não entendem isso, ficam lá contando caloria, passando fome, e aí desiste, Sim. entendeu? Desiste. E Então, não assim, entende por que, que não consegue emagrecer, mas é porque está inflamado. Né? Então, primeiro você tem que se desinflamar, e a água é o essencial ali para te desinflamar. E aí depois você vai conseguir. e aí, quando você acha realmente a via, né? Quando você acha realmente, vamos dizer assim, o caminho, fica muito mais fácil quando você está com seu intestino desinflamado, né? Porque você acha o caminho. Então, no nosso tratamento, pessoal, no meu e no da Jana, a gente preza muito, que a gente não explicou, né, Jana? Mas a gente tem uma parceria, né? A gente já tem pacientes juntas, né? Depois a Jana vai contar um pouquinho do trabalho que ela faz e eu posso complementar com a minha fala aqui sobre o meu trabalho. Vamos dizer assim, é um trabalho que a gente depende do paciente, né, Jana? Na saúde integrativa, a gente tem que contar com a participação do paciente. Eu não vou ficar entregando um planejamento alimentar de 1.000 calorias e ver você só daqui a 30 dias, 40 dias, porque esse não é o tipo de acolhimento que eu quero dar para o meu paciente. Porque a adesão do processo é muito mais difícil. Você está na frente da nutricionista, é fácil. Agora, vai fazer tudo que ela manda para ver se você consegue. Sim. Na hora que você está executando, você tem que ter o apoio do profissional ali. Né? Olha, tá faltando mais proteína. Olha, eu acho que à noite você poderia, se você treina de manhã, caso é um caso, você poderia botar bons carboidratos e vai em jejum, né? Então, assim, cada caso é um caso. Então, Sim. esse respaldo, né? Esse acompanhamento tem que ter do profissional. Tem que ter. Faz toda a diferença, né, Jane? Então, assim, as pessoas elas precisam entender, além da importância, né, do intestino, né, dela escutar, dela ouvir os sinais e sintomas, que ela faz parte do processo dela. Não adianta eu passar a dieta para ela, ir para casa dobrar o papel ou o aplicativo da dieta e falar, amanhã eu começo. É Aí muito ela já não vai na academia. Fala, não, aí depois de amanhã, então eu já comi um doce, aí já não fui na academia. Aí, tá bom, vai. Depois, na segunda, eu começo. E ela não consegue começar nunca, né? todo esforço é muito individual, né? Depende muito do paciente para a gente ter o resultado. Inclusive, a gente costuma falar que o mérito é todo deles. Não é? Agora vamos entrar no assunto, Flávia, que é um assunto que está, na verdade, aí, bombando no momento, né? Que é o uso das canetinhas, que são os medicamentos de GLP-1, né? Que Uhum, não posso falar o nome aqui, pode ser que caia a é live. verdade. Então, fica aí com as canetinhas. Que são as canetinhas? Eles são análogos de GLP-1. E que eles fazem? Retardam o esvaziamento gástrico, eles aumentam a saciedade, reduzem o apetite e melhoram a glicemia. Basicamente é isso. E o que acontece? Muitas pessoas iniciam o uso do GLP-1 e depois elas não, que finaliza o tratamento, elas não sabem o que vão fazer. Por que isso acontece? E qual é a melhor forma, Flávia, desses pacientes seguirem após o uso dos análogos? Então, vamos lá. Uma pergunta muito legal, né? Assim, eu não sou contra o uso das canetas, mas eu acho que todo medicamento a gente tem que saber a dose, né? Assim como comida, assim como doce, né? Então, o que importa no remédio é a dose, né? E as pessoas elas estão perdendo a mão um pouco, tanto na dose como na origem da medicação, né? E também quando elas param de tomar, elas param de uma forma, vamos dizer assim, adequada, né? Não faz o desmame da medicação. Então, o que que acontece? De uma forma bem resumida, Joana, se eu estiver falando errado, você me corrige, eles agem justamente nos receptores dos carboidratos, né? Porque essa medicação, na verdade, ela foi criada para resistência à insulina, né? E aí depois se descobriu que ela tem uma relação com o processo do emagrecimento, né? Sim. O que que acontece? Ela inibe os receptores de carboidrato e açúcar, tá? Então, vamos supor, cada célula, teoricamente, produziria ali 4 receptores, né?
desses nutrientes. Aí, com a medicação, você não produz mais esses receptores. O corpo ele é tão inteligente, tão inteligente, tão inteligente, que quando você para de tomar, eu vou chutar um número aqui, tá? O corpo entende assim, ó, puxa, eu produzia 4 receptores, nunca mais eu produzi. Então agora eu vou produzir 18 para poder, né? Agora eu vou produzir muito, porque, poxa, eu nunca mais eu produzi. Então agora, ó, eu vou produzir muito mais receptor do que eu produzia antigamente, né? E aí a pessoa come tudo que ela come, mesmo que seja pouquíssimas quantidades, ela vai engordar o dobro, né? Do que ela engordaria se ela não tivesse tomado a medicação. Então, o desmame da medicação, ele tem que ser feito de forma orientada por um médico e por uma nutricionista. Sim. Aonde a pessoa vai ter um acompanhamento, vamos dizer assim, da estratégia nutricional a ser utilizada, né? Um acompanhamento de como que está o funcionamento do seu intestino, porque as crianças, elas têm uma tendência de prender, né? E não de soltar, tá? Como que você vai fazer esse desmame? Vai ser de uma hora para outra? Você vai reduzindo 0,25 por 0,25 até você chegar na dose inicial, né? E isso tem que ser combinado com uma alimentação muito bem direcionada e a prática de atividade física, porque as canetinhas, a gente perde muito músculo se a gente for só usar a canetinha por malhar e não tiver uma educação alimentar adequada, né? Tem muita perda muscular, né? De forma muito latente. E o emagrecimento duradouro, ele é aquele emagrecimento que a gente ganha músculo, né? Porque a gente a massa magra e a massa gorda. Quando a gente perde massa magra, a gente ganha, né? Automaticamente o nosso corpo fica com um pouco mais de massa gorda. E quando a gente perde a massa gorda, a gente fica com um pouco mais de musculatura, né? Então, as pessoas não se atentam aí, né? Elas vão aqui, vão emagrecendo, vão emagrecendo, vão emagrecendo felizes. Eu não sou contra, tá? Mas eu acho que muitas vezes as pessoas estão usando isso de forma muito imediatista para perder 2, 3 quilos, né? E se ela não aprender a pensar magro, não vai adiantar nada, porque quando ela parar de comer, ela vai engordar tudo de novo. Então, é importante falar assim, que os principais impactos, né, que pode ser tanto de constipação intestinal, ele vai alterar ali a microbiota e também pode até piorar a desbiose se estiver existente. Então, para isso não acontecer, é importante o profissional ter prescrito para o paciente tanto minerais, fibras e probióticos para isso não acontecer. Então, por isso que é importante o uso com um profissional adequado, que no caso é o médico. Isso. Mas a pessoa pode também procurar outros profissionais, né, que possam auxiliar nesse Sim. né? No caso, o nutricionista também vai auxiliar, tanto na parte nutricional, como também no uso dos probióticos e fibras. Então, assim, o tratamento do intestino, né, Jana, como que assim eu começo, né? E aí você pode entrar, que é uma área mais sua. Principalmente com a limpeza do terreno biológico. Sim. E o primeiro com a desparasitação, né? Sim, é o As pessoas principal. elas entendem a importância, né, da desparasitação. Tá? E todo mundo fala, ai, que nojo, eu não tenho verme. Eu acho que tem, minha filha. Todo mundo tem verme, né? O cachorro tem verme, seu gato tem verme, todo mundo tem verme, né? Então, eu inicio assim. Depois, dependendo do caso, que cada caso, a gente vai utilizar alguns ativos para fortalecer, que tem hoje em dia tem algumas coisas já prontas. Se a pessoa não quer comprar, a gente vai tirar o que inflama, principalmente. É muito, assim, a minha linha de atendimento é muito mais do que eu introduzo do que eu tiro. Mas, por exemplo, quem tem desbiose ou, por exemplo, a desbiose, ela está relacionada com autoimune, né? Com doenças autoimunes. Doenças autoimunes têm uma relação direta com o intestino. Você pode perguntar para quem tem fibromialgia. A pessoa tem problema de intestino, certeza. Sim, 90% dos casos a pessoa tem problema de intestino, tá? E aí, quando você vai fazer uma alimentação para essa pessoa que tem autoimune, ela tem que tirar o glúten. Sim. E não tem história, ela vai ter que tirar o glúten. Né? 100%, ela vai, né? 100%. Para quem tem autoimune vai ter que tirar. Né? Então,
Às vezes vai ter que tirar. É muito mais do que você introduz. Então, eu vou falar algumas coisas aqui que podem ajudar. Ó, já vou. Tá. Não sei se você ia perguntar, mas eu já vou falar. Ó, principalmente, né? Ixi, peraí, o que aconteceu? Ah, principalmente, ó, caldo de ossos. Fortalece muito essa coisa da tight junction, né? Do leaky gut. Então, ajuda muito a regenerar esse epitélio do intestino, tá? Proteínas, né? Tanto vegetal como animal, tá, pessoal? Mas aí precisa tomar cuidado, porque às vezes a carne vermelha, para quem é muito desbiótico também, piora, né? Então, aí é de pessoa para pessoa, né? Iogurte, kefir, né? Então, todos esses fermentáveis, né, que a gente conhece, tá? A gente pode estar utilizando, que ajuda muito nessa coisa da flora, né? Da gente conseguir organizar mais essas bactérias do bem do que as do mal, tá? As bracáceas, né, que é repolho, couve-flor, brócolis, só que são alimentos que causam um pouquinho de gases. Então, se a pessoa está muito alterada, a princípio não pode, vai ter que tirar, né? Cebola, alho, às vezes tem que tirar também, porque influencia também na história da inflamação, tá? Então, cada caso é um caso. Frutas vermelhas, tá? Tem que colocar pelo menos umas 3 vezes na semana, tá? A história do morango, ou da ameixa, ou dos berries congelados, batido com leite vegetal, né? Então, porque elas são altamente antioxidantes. Epigalocatequina, que vem do chá verde, tá? Muito importante também, ela ajuda tanto na regeneração desse epitélio, tá? Como nessa sensação do estufamento, tá? Então, é importante também. Um outro chá que ajuda também é o chá de hortelã, né? No processo da desbiose, que ajuda na digestão e aí acaba melhorando essa sensação de desconforto intestinal. O anis estrelado também é um bom chá para quem tem essa sensação de desbiose. A canela. Esse mês eu tô deixando aí no feed uma série de chás que ajudam em todos esses sintomas. Isso é muito legal, são estratégias baratas e que a maioria das pessoas conseguem aderir, né? Toma uma xícara de manhã, uma xícara meio-dia e uma xícara à noite, já ajuda. É bastante. Tá? E às vezes, né, Jana, a gente tem que, vamos dizer assim, resetar essa flora. Então, tanto eu como a Jana, a gente trabalha com um protocolo de limpeza do terreno biológico mesmo, né? Que vai atuar aí até o fígado, às vezes, né? Vai pegar mais também essa limpeza dessa parte, da parte digestória, intestinal, fígado, rim e vesícula, né? Vai fazer uma limpeza completa aí na questão do seu terreno biológico, né? E aí consegue, vamos dizer assim, reestar essa flora, né? É um reset do organismo. Assim, porque, na verdade, para qualquer tipo de patologia, doença, o primeiro fator que a gente tem que fazer para tratar é o quê? Limpar o terreno biológico, para depois a gente entrar com outros fatores. Mas a primeira coisa que fazer é limpar para a gente conseguir absorver os nutrientes. Exato, eu também concordo, Jana, porque não adianta. Tem pacientes meus que chegam suplementando vitamina C, vitamina D, Vai B12. adiantar. Aí você vai olhar, os índices estão todos baixos. Por quê? Como funciona seu intestino? Ai, meu, eu passo mal, tal. Não adianta suplementar. Os parasitas estão roubando os seus nutrientes que você está suplementando. Você está lembrando que se você tiver com parasita, quem tá aí suplementando são os parasitas e não você. Exato, exato. Ó, a receita do caldo a gente vai colocar lá no grupo da Jana. E depois a gente vai falar, pessoal, para vocês de um materialzinho que a gente está oferecendo para vocês numa promoção e o grupo do desafio que a Jana criou e a Jana juntas para poder ajudar vocês de uma forma mais efetiva, né, Jana? São 21 dias aí ensinando, cada dia vamos ensinar como é que deve ser, como é que deve caminhar, desde a parte de como acordar, de como suplementar. Então, assim, vai ser bem legal, 21 dias de caminhada para vocês se conhecerem melhor e de forma mais saudável. Quem tiver interesse, pessoal, para quem está aqui na live, eu e a Jana estamos oferecendo 21 dias de um cardápio
low carb, que é justamente para quem quer fazer um restart dessa flora intestinal, tá? Combinado com um detox intestinal de 3 dias. E aí eu posso explicar melhor. E a gente fez uma promoção para quem está aqui na live de R$ 79,90. Então é 21 dias de dieta. Só que primeiro você vai fazer 3 dias de limpeza do seu terreno biológico, que é uma dieta cru. 3 dias comendo só cru. E no último dia você toma o leite de magnésio. Mas aí tem que entrar lá no meu link da bio, Nutriflávia Arruda. O link de pagamento, pessoal, tá lá. Para quem estiver aqui na live. E aí depois, se a Jana quiser, a gente pode deixar até amanhã. Mas a princípio, é agora no momento da live que vai estar valendo essa. E é uma oportunidade única. A consulta da Flávia é só a consulta dela R$ 500. Então, tá incrível. Não é? E aí, Jana, é muito legal essa história da sua comunidade, porque assim, são 21 dias de, vamos dizer assim, de hábitos e costumes, às vezes, que até influenciam, né, nessa história do intestino. Eu tenho um desafio na minha vida, assim, muito latente, que é a história da meditação, né, da respiração, que está totalmente influenciado com o nosso bem-estar, né, essa parte espiritual. Então, todo mundo tem vamos dizer assim, um desafio na vida, né, Jana? Eu tenho essa coisa da ansiedade, né, de eu ser muito acelerada, que eu quero trabalhar isso em mim. Né? Então, todo dia eu falo, não, vou meditar pelo menos 5 minutos. Eu não consigo. Aí eu começo a olhar assim, o que está acontecendo, né? Então, todo mundo Iniciar. Todo mundo tem. Tem. Então, essa comunidade vai ser bem legal. E, além disso, também a gente vai estar lá fortalecendo, né, as dúvidas também que aparecerem. Então, não percam essa oportunidade de entrar nesse desafio. Tem o Clube da Nutri também, que está lá no meu link da bio, que é gratuito também, que tem umas diquinhas legais, né? Pelo menos umas 3, 4 vezes na semana. Então, hoje em dia, né, Jana, assim, pelo nível de informação que a gente tem, as pessoas chegam com bastante informação. Se você buscar um profissional adequado, né, um profissional capacitado que enxerga você de uma forma integrativa, consegue olhar para você como um todo, é muito difícil não dar certo, né? Às vezes não vai ser 30 dias, às vezes não vai ser 60 dias, né? Dependendo do seu estado. Mas vai ser um emagrecimento definitivo. Isso. Agora, Flávia, eu vou falar um pouquinho sobre um tema que é o que a gente já estava falando, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre o intestino preso, sobre a constipação. Porque intestino preso é normal? Não é. Então, assim, evacuar menos de uma vez ao dia já não é normal. Então, a constipação, ela já é um sinal aí de desbiose, de hipotireoidismo, de deficiência de magnésio. Então, assim, pode ser também que seja só uma baixa ingestão de fibras ou até mesmo um estresse ou uso de medicamentos. Então, assim, como entender quando é uma constipação? Então, vamos lá, ó. Existe uma coisa chamada escala de Bristol, né? Que é um material, a gente pode até depois disponibilizar para quem tiver interesse, pode me mandar um direct ou manda um direct para gente, eu tenho essa tabelinha, tá? Chama escala de Bristol, para vocês entenderem, né? Quais são os formatos que existem, né? Vamos dizer assim, do grau de obstipação que você se encontra, né, atualmente, e o que isso representa, tá? Quando a pessoa tem vamos dizer assim, essa dificuldade de evacuar, eu vou muito na base, Jane. Eu investigo muito, principalmente o quê? Parto. Você acha o quê? Parto normal ou cesárea? Você pode perguntar. Normalmente, a pessoa que é mais obstipada, falando quem usa canetinha, tá? Que daí já é um processo por causa da medicação, né? Mas normalmente a pessoa nasceu de cesárea. E aí ela não pegou a imunidade, né, da vagina daquela mãe, seriam os bichinhos do bem, para já ajudar nesse sentido. Mamou? Não mamei. Também já é uma outra coisa que influencia no quê? Na sua flora intestinal. Então, você já começa a ter mais bactéria do mal do que do bem nos primeiros meses de vida. É verdade. Você entendeu? Então, eu puxo todo o histórico, né? E aí, como que foi essa primeira infância?
Porque eu, por exemplo, a minha mãe me dava cremogema, que é uma cola, mucilon, que é uma cola, a rosina e fenolato, né? É. Isso Aí não como. eu comia com 2, 3 anos, minha mãe me dava, né? E muitas Então, perguntas que eu recebo. Pode falar, desculpa. Pode então isso já vem assim, vamos dizer assim, são. Pode perceber que a pessoa que é mais pro-obstipada, ela tem um paladar mais infantil, sim. mais doce, de mais carbo, entendeu? Mais Cara, gordura, saturada. Que isso foi construído, infelizmente, na primeira infância dela. Não foi nem culpa dela, né? e muitas perguntas assim que eu recebo em consultório é: laxante resolve? Não, 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 não resolve, ele não, piora. não. O que que dá para fazer, né, Jana, assim, né? As fibras, que todo mundo sabe, né, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre a origem das fibras, tá, gente? Sementes. Então vamos lá, chia, linhaça, semente de girassol, semente de abóbora, tá? São fontes de fibra. A gente pode, a mulher 40 mais pode consumir até 2 colheres de sopa todo dia. Até bom que essas sementes e castanhas, elas são percursoras hormonais também, tá? Então elas vão ajudar às vezes no acúmulo de estrógeno, tá? Na produção às vezes da melhora da produção da testosterona, né? Que a gente também produz um pouquinho de testosterona. Então é muito importante, além das fibras, também por conta dessa coisa do hormônio, né? A mulher 40 mais comer sementes e castanhas, tá? Todos os farináceos que não sejam a farinha branca, tá, gente? Precisa tomar muito cuidado com o farináceo que é vendido a granel, porque tem muito bicho, né? Tem muito fungo, tem muito ácaro. Então, quem sofre de rinite, sinusite, bronquite, tem que comprar tudo fechado, nada a granel, nem semente, castanha, nada a granel, tudo fechadinho. É um pouco até chá, tem que comprar fechado, né? É um pouco mais caro, mas não pode. Quem tem desbiose não pode comprar nada a granel, né? Aí, isso também é uma fonte de fibra, né? Então, farinha de amêndoa, farinha de linhaça, aveia, né? Por conta da beta-glucana. É uma excelente alimento para o intestino, tá? Uma coisa que ajuda muito, no mínimo 3 porções de fruta por dia. E dessas 3 porções de fruta por dia, dá 2 kiwis, tá? Então, por exemplo, uma porção contaria com 2 kiwis, né? Então, você pode usar de manhã e 1 kiwi de noite, contando uma porção, tá? No mínimo, 2 porções de verdura ou salada no dia. As pessoas não comem isso, entendeu? As pessoas não comem isso. É tal de whey protein, é tal de opró, é tal de, sei lá, comidinha pronta no micro-ondas. As pessoas não comem legume, a maioria, né? A maioria não come, tem as exceções, né? Falando das fibras, né? Então, frutas, verduras e legumes, né? Castanhas, esses farináceos, tá? Existem, né, hoje em dia, os pré-bióticos, né? Que são alimentos para as bactérias do bem, né? Então, ele não é um probiótico, mas ele é uma fibra que alimenta as bactérias do bem do intestino, tá? Que é a inulina, o agar-agar, tá? Isso ajuda muito o psyllium, né? Também ajuda muito a soltar esse intestino, mas tem que saber usar. O psyllium, se você usar doses muito altas, não beber água, prende. Então, por isso que é importante, Hipertensão também, né, Flávia? Ajuda. muito bom. Ajuda bastante, tá? Então, colocar essas fibras de forma mais latente na alimentação. Às vezes, só isso não vai estar. Tem que aumentar a água, né? Tem que fazer a limpeza do terreno biológico. E aí você vai começar a sentir uma melhora, né? Tem algumas fórmulas, né? Já um pouquinho de alguns aminoácidos que ajudam, né? Mas aí eu só vou usar a fórmula em último, né? Eu Sim. prefiro usar primeiro as parasitações terreno biológico. E aí a pessoa vai indo, vai indo, vai indo. E aí, se não conseguir, a gente usa a fórmula, mas é mais essa coisa do prebiótico, de alguns aminoácidos. Eu uso também o GABA, né, que é um relaxante também, que às vezes o sono também, a falta do sono interfere, né, essa coisa da Muito obstipação. estresse, né? Uhum. Então, eu uso, às vezes, essa estratégia da fórmula também, mas mais em último caso. Eu gosto de usar mais os alimentos, prebióticos, limpeza do terreno biológico, desparasitação. E aí, o que que eu digo, né, Jana? Se a pessoa ela já tem essa tendência, ela
prestar atenção nos sinais, né? Sim. Então, se eu já sou obstipada, eu tenho que usar o psyllium todo dia. Comer fruta todo dia. Eu não vou esperar eu ficar sem ir para poder usar as estratégias. É verdade. E assim, é importante falar que o intestino ele não é apenas digestão, ele também é um comando metabólico, ele também é hormonal e imunológico. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas elas esperam a dor para tratar o sintoma. Infelizmente, né, Jane? Então, a pessoa tá ali 4, 5 dias sem ir. Aí ela começa, ela para de comer fruta. A gente está aqui para tratar o preventivo, né? Exato. A autointegrativa, a gente já previne o que pode acontecer com você no futuro, para não acontecer. Então, ali desparasitar a cada 6 meses, né? Limpar o terreno biológico para você não adquirir doenças, porque quando você está com parasitas, é muito propício o terreno a vir doença. Com certeza, com certeza. Você sabe que eu tenho um caso de um paciente que eu curei a diabetes dele desparasitando, porque tinha um diabetes gigante no pâncreas. Incrível, incrível. Então, assim, às vezes, diabetes é verme. Sim, assim, muitos pacientes chegam aqui pensando que no consultório que está ali querendo, na verdade, já tirar a vesícula, né? E aí chega para mim, a gente faz o protocolo CRIAR, né? Que é uma limpeza mais profunda, é uma purificação do corpo e depois não precisou mais retirar a vesícula. Então isso é incrível, né? Então, é um diferencial, né, Jane? E assim, eu fico muito feliz assim quando a gente chega nesse nível, né? Eu tive um paciente que eliminou uma facílula hepática do fígado que dá câncer. Aí ele mandou uma foto no protocolo do CRIAR. Eu posso mandar? Eu tô com vergonha. Eu falei, pode mandar. E aí era uma facílula hepática, era um bicho desse tamanho, assim, ó. Nossa, Umas mas pedrinhas assim, ó. E daí isso vamos dizer assim, causa de câncer e autoimune. sim, E as pessoas, elas vão indo, vão indo, vão indo, aí elas são diagnosticadas com autoimune, com câncer, mas não desparasita. Aí vai tratar só o quê? Só o sintoma. Vai adiantar? não vai. Vai adiantar. É importante falar que os parasitas, eles te deixam também melancólico, não é só isso, né? Então, assim, às vezes a pessoa não entende por que tá com depressão, por que tá com diarreia frequente. É parasita, gente. Então, é só limpar o terreno biológico que vai resolver ali 99,9% dos seus problemas. Muito, muito. E essa história da obstipação, Ana, tem cura, tá? Eu tenho muitos pacientes, eu tenho pacientes que me contam relatos assim, cara, na infância eu vou fazer lavagem, tipo, fico 7, 8 dias e tal. O que acontece? Eu não vou curar ele em 30 dias, entendeu? Isso que as pessoas têm que entender. Tanto é que hoje em dia eu até parei de consulta avulsa, porque às vezes eles me culpavam, né? E eu falava, olha, tem o protocolo da avulsa, que é assim, e tem o protocolo do programa, sim, né? Aí, eu vou na avulsa, eu vou na... quer que a gente resolva tudo em 30 dias. Eu não consigo resolver. Assim, normalmente, os meus pacientes da saúde integrativa, eles ficam comigo de 3 a 6 meses. Então, Não tem como. porque daí a gente consegue começar a ver uma melhora, né? Naquele quadro inflamatório, no metabolismo, no intestino, na história mesmo, às vezes, das doenças metabólicas, né? E até de depressão, ansiedade. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, que mais toma antidepressivo do mundo. Sabe por quê? Alimentação. E porque, gente, antidepressivo leva os médicos para o congresso. Vitamina D não leva bem. Vitamina C também não leva. Zinco também não leva. Às vezes é só o cortisol e falta de vitamina. Exato, entendeu? Mas ninguém vê isso, Jana. A vitamina D de 20 tá boa hoje em dia, né? E não é a referência que a gente trabalha, né? Então, assim, é muito mais profundo do que isso, né? Infelizmente, existe um tema por trás, a gente não pode ficar falando muito e tal, mas isso tá deixando as pessoas cada vez mais doentes, né? Eu tenho casos de mulheres 40 a mais, Jana, que é reposição hormonal, tomando antidepressivo. O médico vai lá e, gente, vai fazer reposição. Por que você não faz a reposição antes de tomar o antidepressivo? Você já foi olhar?
Se você está já na menopausa, se você não está na pré-menopausa, tem questão com a saúde mental, que dá um pouco de brain fog, que dá um pouco de desânimo, que dá um pouco de cansaço, aí a pessoa vai lá e começa um antidepressivo, gente. É mais fácil, né, Flávia? Oi? É mais fácil, né? E também é isso que enriquece a indústria farmacêutica. Então, manda pro Congresso, bem. Mas aqui nós estamos na saúde integrativa para quebrar esse paradigma, né? E alertar o máximo possível que tem outras formas e outros meios saudáveis de se curar. E eu acho isso muito importante, né? Que as pessoas tenham esse entendimento. Eu acho que a nossa missão, Jana, é passar essa informação, sabe? Como profissional da área da saúde, eu me sinto na... Às vezes o paciente nem quer o protocolo, mas eu me sinto na obrigação de falar, olha, tem esse caminho aqui. Por mais que você não queira, existe esse caminho aqui. Agora, quem vai escolher é você, né? Porque é você com você mesmo. Às vezes a pessoa não quer, né? Mas eu tenho a obrigação de falar que a sua vitamina D tá baixa, que a sua vitamina B12 tá baixa, que você tá com falta de zinco, e ferro, por isso que a sua tireoide não funciona. Às vezes nem é hipotireoidismo, Jana. Às vezes é um ajuste de zinco, selênio e ferro. É porque muitas pessoas, na verdade, foram acostumadas, criadas, que a medicação química é que vai resolver, né? Então, assim, elas acham que só vai resolver se tomar algo químico, e não é por aí. Exato. Às vezes é só regular ali a alimentação e as vitaminas que já vai resolver. Exato. Então, assim, se vocês não sabem por onde começar, gente, se vocês não querem entrar ainda num tratamento com a canetinha, ou se vocês não querem nada que possa ser muito rígido, e vocês estão sem autonomia, né? Assim, sem apoio, entrem na comunidade da Jana, vão lá, comprem esse cardápio de 21 dias junto com esse detox do intestino, que, gente, vai dar o quê? 25 dias, né? De educação, né? De curação. A gente vai estar ali apoiando, vai estar ali orientando, né? Vai estar ali ajudando vocês a terem uma adesão maior. Porque, assim, jacar, gente, todo mundo jaca. Mas o que é importante? Você saber voltar. Sim, Comi minha pizza, comi meu hambúrguer, comi meu doce, mas amanhã eu tenho que ir na academia. Eu vou fazer jejum, amanhã eu vou fazer uma low carb, amanhã eu vou comer fruta, verdura e legume de novo. sim, Não posso ir num rolo compressor da já isso, estou cansada, meu marido isso, minha filha aquilo, que daí nunca vai conseguir emagrecer, né? Isso que emagrecimento tem a ver com a saúde mental. Se ela isso. está muito mal, ela vai descontar no alimento. Sim, é isso mesmo. Então, assim, se você quer um protocolo individualizado para o seu intestino, me chama aqui no direct, que eu vou mandar o link da comunidade. Ou entra na bio da Flávia, que lá tem um link sobre o reset, né, do intestino, que é maravilhoso. É maravilhoso esse protocolo dos 3 dias. É bem legal. E a gente vai deixar um presente também para vocês. Entra na comunidade, que lá na comunidade eu vou deixar o presente para quem entrar na comunidade. Então, aguardo vocês lá. Que legal. Você quer botar o link aqui, ó, nos comentários da Posso? comunidade? De repente, o pessoal que está aqui já entra, Jana, né? Pessoal, vou escrever o nome do meu perfil aqui para vocês entrarem lá também, tá? Para vocês adquirirem esse protocolo que está em promoção hoje para os pacientes da Jana. Gente, eu tô sem óculos, pensa. Peraí. Eu Então, não sei se vai o link por aqui. o meu é @NutriFlaviaArruda, tá, pessoal? Comecem a me seguir lá, deem uma olhadinha no link da bio, tem bastante material legal para que vocês possam começar a ter autonomia. Se não quer fazer nada muito restrito, né? Começa pela base, vocês vão evoluindo devagarinho, daqui a pouco vocês entram no processo da Jana, que ela dá todo o auxílio, orienta também o desmame, né, Jana, para os seus pacientes, que é muito importante. Lembrando que a comunidade é 100% gratuita, tá? Todo o apoio da comunidade nos 21 dias vai ser Que gratuito. legal, Importante falar, né, Flavinha? legal, que Então, legal. Flávia, muito obrigada, tá?
pela live, foi incrível. Obrigada a você, amore. Quando você for postar, você me faz um collab, se você puder, Claro, tá claro. bom? Então, gratidão demais pelo apoio. Espero Vamos que fazer mais. Vamos pedir para as meninas alguns temas que elas querem ouvir. você E aí a gente traz mais informação que eu acho importante ter esse conteúdo no seu perfil, para que as pessoas possam entender o nosso trabalho, né, Jana? espero que todos tenham gostado. Querida, muito obrigada, viu? Uma boa noite. Boa noite. Deus, viu? Obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau, tchau.